Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Buser. Descubra sua experiência. Vai de Buser. Hoje, na nossa conversa com o Café com Política, o assunto é a capital mineira e os projetos que estão em tramitação na Câmara Municipal. Tem muita coisa, aliás, para acontecer nesta semana, em específico, na casa. Gabriel Azevedo, presidente da Câmara Municipal, muito bom dia, como vai? Bom dia, Guilherme, como é que você tá? Tá bom? Bom dia, ouvinte da Rádio Tempo, um prazer sempre estar aqui no Café com Política. Tudo jóia, bom recebê-lo mais uma vez pra gente tratar de assuntos importantes da capital. Bom, primeiro e principal deles, evidentemente, chegamos a uma passagem de volta para 4,50. Mas vamos lá, isso não resolve o problema, resolve momentaneamente pro ano de 2023, mas ainda é preciso cumprir condicionantes para que as empresas recebam esse recurso. Como é que a Câmara, da parte que não lhe cabe ao Executivo, como é que a Câmara olha para este cenário e diz o seguinte para o cidadão: como é que eu posso saber se aquela empresa está cumprindo? Como é que eu posso reclamar se aquilo está acontecendo? Porque a gente divulga aqui rotineiramente as pessoas e diz: olha, tem o telefone da BH Trans, tem o telefone da PBH, tem o número que você encontra da própria empresa. Mas isso nunca parece ser suficiente para o cidadão garantir que minimamente ele é ou se sente ouvido. Como é que as amarras foram colocadas no projeto para garantir canais para que o cidadão consiga reclamar? O Guilherme, olha, há muito tempo o cidadão dessa cidade não assistia os vereadores participarem tanto do assunto ônibus. Quem buscar na memória vai se lembrar que era sempre assim: chegava o final do ano, a passagem aumentava, a qualidade diminuía e a vida seguia. Nós tocamos lá na Câmara uma CPI, mostramos que esse contrato é fruto de um cartel e no ano passado criamos uma comissão que deu sim um subsídio emergencial para que durante um ano a prefeitura mudasse o contrato. A prefeitura não fez nada, então nesse ano a gente pegou as rédeas mais uma vez e uma lei da minha autoria mudou o sistema de remuneração das empresas de passageiro por quilômetro. Então a gente tem um sistema com um custo total de 1,5 bilhão. É isso que custa tudo que está acontecendo em matéria de ônibus na cidade. A passagem subiu porque a prefeitura demorou a entender isso tudo e aí a Câmara entrou e falou: não, vamos pegar parte desse sistema e vamos subsidiar. Então 1/3 mais ou menos do que custa tudo é subsidiado através de uma lei que a Câmara aprovou. Inclusive complementou isso com milhões e milhões de reais que a gente economiza lá. Tudo bem, aí depois de muita luta a gente baixa de 6 para 4,50. Mas de fato o cidadão fica muito preocupado. E a qualidade? Ou seja, na hora que eu entrar no ônibus sem ar condicionado, que não está no horário, com pneu careca, antes era multa. Um fiscal, o povo, vocês mostravam que estavam acontecendo coisas erradas e a empresa era multada. Ela recorria e essa multa ficava parada na justiça. Já são milhares de multas assim, mais de 40 mil, como o jornal Tempo também mostrou. O que muda também com essa lei? Agora, o empresário que não oferecer um ônibus no horário, com qualidade, sem lotação, ar condicionado, não vai receber. E aí é muito importante, mas muito mesmo, Guilherme, a participação do nosso ouvinte. Você já deve registrar aí no seu WhatsApp o número 31 98472 5715. Todo cidadão de Belo Horizonte vai ter esse número na memória e no celular. Por quê? Tá ali na hora no ônibus, viu que não tá com ar condicionado ligado, por exemplo, faz uma foto na hora e manda. Tem que ter o número da linha, o número do veículo, o dia e a hora do que está acontecendo e o relato. Todo ônibus tem GPS. A prefeitura vai receber, isso tem um sistema de dados que a gente vê de mês em mês até na Câmara Municipal, e a empresa que não ligou o ar, não está com o pneu em dia, ou seja, tem algo errado, não recebe. Para resumir, sem qualidade, sem subsídio. Isso é uma grande mudança na nossa cidade. De que maneira, vereador, é possível interpretar o que possa vir a ser a posição das empresas nesse cenário? Porque as empresas alegam muito claramente que não temos recursos suficientes, portanto, por vezes um ônibus não circula, ou algo acontece e a empresa diz: olha, eu não tenho recurso para isso acontecer, portanto vou à prefeitura e peço lá esse recurso. Com essa decisão e com os impactos de fiscalização apontados pelas propostas, o senhor acredita que empresas podem desistir do contrato? Eu adoraria, inclusive, já falei isso, larguem o osso. Vamos lembrar que em 2008 é feito um contrato
né? Ele é feito para durar até 2028, são 20 anos, e há uma mudança que foi acontecendo nesse período. Ou seja, há um número de pessoas que deixou de utilizar o ônibus por várias razões. Primeiro, um erro grande do governo federal em sempre subsidiar veículo, ou seja, fazer a vida de quem quer comprar um carro algo mais fácil. E aí vai lotando a cidade e as ruas de carro. Segundo, com a inflação e o processo todo, as pessoas calculam e acham às vezes mais fácil colocar uma parcela de uma moto no orçamento do que continuar no ônibus. Além disso, os aplicativos e várias outras coisas foram tirando as pessoas do sistema. A pandemia, então, foi um grande baque. Então eu vou compreender que sim, o sistema de ônibus ele precisa de recurso para funcionar. Mas agora eles chegaram. E também há uma mudança. Antes as empresas recebiam por passageiro. Agora é por quilometragem. Nessa lei que a gente aprovou, além da questão da passagem voltar a 4,50, nós estamos falando de mais veículos novos que vão ser adquiridos até o final do mês, mais de 400 e mais circulação. E nós vamos abrir agora na Câmara uma CPI para investigar as empresas que mais descumpriram o contrato. Esse WhatsApp que eu mencionei é tão importante que foi possível ver que a Transoeste e a Aviação Torres são as empresas que mais tratam o passageiro como lixo e por isso precisam ser punidas. E eu já disse, tá ruim, sai fora. E já falei que a prefeitura pode tocar um outro processo licitatório por etapas, inclusive perguntando às empresas que não dão mais conta ou não querem mais operar, para saírem dali e abrir espaço para quem quer tratar o povo com qualidade. Vou me ater aqui neste aspecto que você acaba de citar a respeito dessa CPI. O que já se tem produzido via CPIs anteriores para embasar esta nova CPI e qual é o objeto central que será adotado para essa abertura de comissão? Eu presidi a CPI da Caixa Preta da BH Trans em 2021 e foi muito positivo por 3 fatores, sobretudo. O primeiro é que a gente mostrou o que todo mundo falava, mas não provava, que o contrato de 2008 foi de fato um cartel. As empresas se somaram ali, fizeram os documentos no mesmo computador, registraram no cartório com 15 minutos de intervalo. Segundo, que a auditoria que foi contratada pelo então prefeito Alexandre Calil também era uma maracutaia, ou seja, não auditou nada, porque você tinha notas fiscais de combustível do interior de Minas, os valores eram discrepantes. E terceiro, é que havia de fato um esquema montado entre empresários BH Trans. Aliás, alô, Daniel Marques Couto, eu leio o Diário Oficial. O senhor foi indiciado pela CPI da Caixa Preta BH Trans e agora parece que alguém sem memória na prefeitura resolveu colocar o senhor na Superintendência de Mobilidade. Então, tem uma nova CPI entrando no jogo aí para continuar o trabalho. Uma vez que nós já aprovamos isso tudo e está no Ministério Público todo o conjunto do relatório, agora ir para cima de quem continua tratando as pessoas como se fosse lixo. E é por isso que o empresário que não se ateve ao que está acontecendo na cidade tem que sair fora da prestação de serviço na nossa capital. Que perspectiva só tem a respeito da tramitação no Ministério Público do que já foi apresentado antes da CPI? Já teve alguma conversa, seja especificamente com o procurador ou com alguém no Ministério Público que sinalize que caminho tomarão essas denúncias iniciais? Pois é, o nosso relatório final da CPI inclusive chegou no Ministério da Justiça, foi extremamente elogiado pelo Ministério da Justiça, que fala, olha, realmente vocês comprovam tudo. Só que o CAD, a nossa função só pode investigar algo com limite de 10 anos. Então, infelizmente, para o Ministério da Justiça tinha prescrito. Agora, para o MP, eu tenho cobrado sempre mais celeridade, porque o crime continua, ou seja, né, os empresários continuam se aproveitando desse cartel. E aí muita gente pergunta, porra, então há um cartel, como é que vocês então dão um subsídio? Porque na verdade o que nós estamos fazendo é mudando o sistema. Seja para esses empresários ou para outros que vierem a prestar o serviço, agora é por quilometragem e subsidiado. Vamos lembrar que não vai ter mais surpresa nesse assunto tarifa. Agora no final do ano, quando a gente for votar o orçamento de 2024, nós vamos separar a parte do orçamento para subsidiar o sistema. E claro, quanto mais subsídio, mais barata fica a tarifa. É uma condição necessária e permanente com a qual a cidade de Belo Horizonte terá de lidar. Anualmente teremos de despender na casa dos 500 ou mais milhões de reais para subsidiar o transporte público? Guilherme, você sabe que eu estou fazendo um mestrado em cidades pela London School of Economics e lá em Londres eu tenho estudado os melhores modelos de mobilidade que existem no planeta. Eles tratam de subsídio. Vou fazer uma pergunta aqui para você e para o nosso ouvinte. Lixo
As pessoas pagam lixo pelo quanto elas colocam na porta? Não. Existe uma taxa global e, inclusive, as pessoas que não pagam têm o seu lixo recolhido, porque é um sistema. A cidade não pode ficar com o lixo sendo acumulado na porta. Falta muito de reciclagem nessa cidade, mas Isso certamente é fato. temos. Inclusive, a gente pediu para a prefeitura, são só cerca de 50 pontos de reciclagem no centro, é uma vergonha. Isso tem que aprimorar, é verdade. Luz, iluminação. As pessoas também não pagam pelo poste que está na frente da sua casa. É um sistema com externalidades muito positivas. A partir do momento que você tem um sistema de ônibus funcionando com uma tarifa acessível, mais gente deixa o carro e vai para o ônibus. Isso é bom para todo mundo, é claro, porque o trânsito é a soma de todo mundo dentro de um carro individual. Então, sim, eu acredito que o modelo subsidiado chegou para ficar e acho que o próximo passo da Câmara Municipal é discutir com seriedade o passe livre para a cidade de Belo Horizonte. Ou seja, quanto mais as pessoas tiverem que entrar no coletivo sem ter que girar uma catraca e tá andando um sistema que funciona com todo mundo colaborando, melhor a cidade, que não vai perder tanto tempo e tanto dinheiro no trânsito. Se Belo Horizonte seguir o caminho de cada pessoa, um carro, uma moto, nós vamos rumar para o caos. É muito importante trazer, sobretudo, já disse isso aqui, classe A e classe B de volta para o sistema de ônibus, porque todo mundo precisa contribuir para uma cidade melhor. A cidade de Belo Horizonte viveu, vereador, e acho que quem está na classe média pode atestar isso com tranquilidade. Havia uma resistência enorme no caso de educação, de terem os seus filhos, por exemplo, nas UMEIs. Você ouvia a classe média dizer, ó, eu não coloco nada, não, escola pública é ruim. O que a gente vê hoje em dia é uma corrida e uma busca desenfreada para as UMEIs, para dizer, olha, mas tem um acompanhante para o meu filho? Sim. Tem uma pessoa para poder guiá-lo aqui se precisar? Sim. Isso tudo é disponibilizado pelo poder público. Dá para fazer a mesma coisa nos ônibus? Dá para mudar essa chave? Ou todo esse cenário em que há incentivos eira e vezeiramente para termos mais carros não permite que isso aconteça? Gente, é só pensar muito claramente o que Belo Horizonte não tem em relação a outras cidades do planeta. Nossa gente não é pior, é pelo contrário, capaz de fazer tudo que outras cidades do planeta fazem. Sempre digo, uma pessoa que tem dinheiro e vai passar as férias em Paris e Londres, posta muito orgulhosa nas suas mídias sociais que está usando o ônibus de 2 andares, está andando de metrô, ou seja, por que lá fora sim e aqui não? Todo mundo tem que pensar assim, lá fora acorda, vai caminhando pela calçada, come no restaurante ali, vai, olha, aproveita um parque, e aqui é casa, trabalho, casa de carro, não faz sentido. E, gente, vamos pensar, é uma cidade que pode ser construída assim. A verdade é que Belo Horizonte se espalhou muito rápido no território e não se planejou em matéria de mobilidade, mas ainda é tempo da gente recuperar isso e fazer a nossa cidade avançar no sistema de mobilidade. Eu tô muito orgulhoso do seguinte, meu caro Guilherme, a participação dos vereadores. Ou seja, a gente sabe que no passado isso tudo ia acontecendo, esse cartel, essa falta de respeito, esses ônibus que sempre no final do ano vinham o prefeito, davam um aumento e tudo seguia igual. E o povo, quando vai na urna na eleição, escolhe vereadores comprometidos com a cidade, que não tem ali as vontades de praticar a corrupção com o empresário de ônibus, isso ajuda Belo Horizonte a avançar. Se isso tivesse acontecido antes, lá no passado, nós talvez estaríamos numa condição muito melhor, mas aos poucos a gente vai evoluindo. Deixa eu mudar um pouco aqui o nosso assunto para tratar de CPI da Pampulha. Tá. No fim de semana, por meio da sua assessoria, o senhor emitiu uma nota dizendo que alguns vereadores, além de interlocutores, procuraram o senhor na sexta-feira para afirmar que estavam sendo coagidos pelo secretário de governo Josué Valadão para impor um relatório aos 7 membros da comissão parlamentar de inquérito. Eu queria que o senhor explicasse exatamente como é que isso se deu, se o senhor fez uma reclamação específica ao secretário e de que maneira isso chegou até o senhor via vereadores. Bom, antes, uma coisa que eu não poderia deixar de mencionar é que outro ganho grande da cidade foram as gratuidades. Tarifa zero para vilas e favelas, passe livre integral para os estudantes, também o passe da saúde para quem está em tratamento no SUS, passe para as mulheres que foram vítimas de violência e também o passe para quem está buscando emprego. Isso tudo com economias da Câmara Municipal que são revertidas para o povo. Você sabe quando a minha eleição aconteceu? Aquele 12 de dezembro do ano passado, o senhor Josué Valadão, que é secretário de governo, foi para a porta da Câmara, né? Segurar vereador no laço, tentar convencer eles a não votar em mim. Ou seja, queriam muito eleger um candidato do governo, para quê? Para a prefeitura mandar na Câmara Municipal, como acontece em várias outras cidades do Brasil.
seja, a Câmara, os vereadores são um apêndice do Poder Executivo. E eu falava que a grande conquista da minha eleição era a independência, um poder que cuidaria da cidade, seria servidor do povo e não do prefeito. Mas parece que tem gente ali que ainda não entendeu isso. Já passaram 6 meses e as pessoas ficam tentando colocar cabresto em vereador. CPI é composta por 7 membros: Juliano Lopes, Rubão, Flávia, Jorge Santos, Sérgio Fernando, Irlan Melo e Braulio Lara. Você se lembra do início dessa CPI? Os vereadores bravos, xingando, Josué Valadão na mira, porque ele é um fenômeno, o secretário de governo. Ele começa com Márcio Lacerda em 2008, passa por Alexandre Calil e chega em Fuad de novo. Secretário Josué, com todo respeito, já não é muito tempo na prefeitura? As pessoas não têm que trocar, abrir espaço para que outros venham? E não adianta agora, nessa hora em que a CPI está concluindo o seu relatório, que teve um suporte fundamental do MP de Contas, que vai se tentar interferir. E sim, os vereadores me falaram, e interlocutores falaram, que ele queria ler o relatório, que ele não queria estar lá de jeito nenhum. Vereador, trabalhe de jeito independente. Secretário, vai cuidar dos seus afazeres. Porque o secretário José Valadão, eu pergunto, a Pampulha tá limpa? O senhor é capaz de pegar um copo d'água desse daqui, dar uma boa enchida do líquido que tem ali às margens da Enseada das Garças e tomar? Eu duvido, Guilherme. Eu duvido. Então, assim, na última hora, e eu tive no final de semana me dedicando a ler o relatório do vereador Braulio Lara. Excelente, muito bem fundamentado. Há sim um indiciamento de várias pessoas, porque a Pampulha não pode ficar o lixo como tá e ninguém achar que aquilo é obra do acaso. Não. As coisas estão muito claras. Há um movimento deliberado da prefeitura de aterrar a lagoa de um jeito que várias instituições falam que não pode. O risco é a gente perder metade do espelho d'água em alguns anos. Ou seja, alguém já imaginou a Lagoa da Pampulha ser reduzida pela metade? Ela já foi comida. Algumas partes já viraram ali um aterro. E segundo ponto é ficar insistindo num tratamento que enxuga gelo. Como o próprio relator diz e o MP de Contas também concorda, ali virou uma fábrica de corrupção em que a matéria-prima é esgoto. Deixa eu juntar essa parte final da sua resposta. A fábrica de corrupção envolve na avaliação da CPI e na sua avaliação o secretário de governo Josué Valadão, e se sim, em que medida? Sim, porque ninguém assina nada impunemente. Ninguém toma suas medidas sem saber o que está fazendo. Então o relatório está claro que tem um conjunto de pessoas agindo num esquema que está na prefeitura de Belo Horizonte. A Lagoa da Pampulha fede e há algo de podre na prefeitura em relação a isso. Então para mim está muito claro. Eu espero que os vereadores amanhã pela manhã votem com liberdade em relação ao excelente relatório do vereador Braulio Lara. Eu espero que eles não sejam tolhidos, votem com as suas consciências e se recordem de duas coisas: do ânimo com que eles começaram essa CPI. Afinal de contas, eu vou te lembrar, né, Guilherme? Quem redigiu o pedido dessa CPI fui eu. Eu queria, inclusive, ter presidido essa CPI, só que acabou que eu fui eleito presidente da Câmara e o Juliano, portanto, passou a ser o presidente. Eu estaria ali na cadeira dele e, com certeza, votaria a favor do relatório do vereador Braulio. E segundo, eu peço aos meus colegas vereadores que se recordem daquele dia 12 de dezembro. Imaginem se a prefeitura tivesse ganho aquela eleição de presidente da Câmara. Olha, não tinha passagem a 450, não tinha investigação séria em relação ao governo, não tinha trabalho com garantias de cada vereador, ia ser um bando de gente ajoelhada em relação ao Poder Executivo. Então o vereador tem que trabalhar para o povo e não de cabeça baixa para secretário de governo. Teve uma mudança importante desde a sua eleição até esse momento em que estamos com o cenário da relação executivo e legislativo. Houve uma migração de parlamentares que estavam num bloco independente, que a gente popularmente convencionou chamar aqui de família Aro, e que integram hoje uma base, por vezes volátil, da Prefeitura de Belo Horizonte. O senhor está decepcionado com alguns desses parlamentares em função deste momento e de tudo que acontece na CPI ou dos movimentos que eles fazem na casa? Nada, eu gosto demais de todos os 9 integrantes desse bloco, que é mais ligado ao secretário Marcelo Aro. São amigos queridos. Cito, por exemplo, a independência que eles tiveram para aprovar em plenário, mesmo contra a orientação do líder de governo,
a parte de gratuidade de domingos e feriados na passagem. O líder de governo, Armando do Ford, estava querendo de qualquer jeito que isso não fosse votado, eles votaram a favor. Eles, em geral, votam sempre com as suas consciências e trabalham muito pela cidade. Eu estava ontem no Madre Gertrudes, ali na região oeste, com o Juliano Lopes, trabalhando pela região. Gosto demais do Rubão, do Ilcim, do Crispim, que estão na regional leste. São pessoas que trabalham muito por Belo Horizonte. E eu sempre digo para eles, não permitam que o sentimento de ser base abafe no peito de vocês a responsabilidade que vocês têm com a população. Isso eu falo com todos, sabe? A ideia de ser base de um governo que é lento como esse, nem sempre é muito vantajosa, aliás. Se você for conversar com vários integrantes da base, vão ver que estão insatisfeitos. Hoje, por exemplo, o vice-líder do governo, o vereador Vanderlei Porto, entrega a sua vice-liderança para a prefeitura. Por que não dá para você ficar liderando um governo que é lento, lerdo, como esse que a gente tem aí? O que causa muita dificuldade na Câmara é porque nós temos um ritmo de fato muito acelerado, e eu faço questão de pisar no acelerador. A Câmara tem que trabalhar de maneira rápida, porque a cidade precisa disso. Porque a minha comparação é o planeta. As cidades da Ásia, da Europa estão evoluindo e a gente está ficando para trás. Então, quando você fala de reciclagem, resíduos, eu falo, nossa, quantos exemplos positivos no mundo? Prefeitura lerda. Quando a gente pensa em mobilidade, prefeitura lerda. Então a Câmara está acelerada. Peço para os nossos colegas vereadores ficarem mais no ritmo da Câmara do que do ritmo da prefeitura. A Câmara ficará mais acelerada no segundo semestre de 2023, considerando que em 2024 Gabriel Azevedo tem um acordo a cumprir com a saída da presidência da casa em sessão a Juliano Lopes? Claro, eu quero passar para o meu amigo Juliano Lopes uma presidência organizada. Como eu tinha prometido no início do ano, uma diminuição brutal da pauta, ou seja, nós já estamos chegando a quase a meta que eu estabeleci para o final do ano, já baixamos para menos de 100 projetos tramitando ali dentro, sendo que começando com quase 700, todos os tipos de organização ali dentro da Câmara caminhando também, então pode esperar mais velocidade. E vai acelerar para votar ou para colocar que tipo de ideia na casa exatamente, vereador? Tudo, ou seja, nós temos 3 CPIs que vão começar agora. CPI do Conselho Tutelar, CPI das empresas de ônibus que mais descumprem o contrato e também a CPI para pessoas em situação de rua. Acho, inclusive, que esse é um tema que vai estar muito em voga na Câmara Municipal. Primeiro, nós temos que pensar que as pessoas em situação de rua são gente, é humano que está ali. Nós temos que tratar com muito cuidado. Então, pensar a questão da abordagem, da assistência social e do teto, que é uma palavra que eu sempre coloquei como um trinômio da minha gestão. A prefeitura, por exemplo, tem equipamentos que funcionam, como as casas de passagem, até os hotéis sociais, e outros que são um verdadeiro fracasso. A prefeitura criou um projeto de empregabilidade para as pessoas em situação de rua que também não deu certo. Então a Câmara tem que tomar as rédeas disso com muita humanidade, respeitando as pessoas que estão na rua. A prioridade é tratá-las como humanos, conseguir teto, conseguir comida, conseguir higiene, conseguir trabalho. Isso é a prioridade, é um dos temas que eu quero acelerar na Câmara Municipal. Também a questão da requalificação do hipercentro e outros assuntos mais da cidade que eu acho que a gente está demorando muito, tendo que esperar a prefeitura. 8h53, nós estamos conversando com o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Gabriel Azevedo. No Café com Política, hora do bate-pronto. É aquele momento conhecido, vereador, o senhor já sabe muito bem de cor e salteado como funciona. Gabriel Azevedo no Republicanos no ano que vem? Estou muito orgulhoso dos convites que tem recebido de várias legendas. Gabriel Azevedo no Patriotas no ano que vem? Estou muito orgulhoso de ser convidado por 11 partidos para ingressar nas suas fileiras para 2024. A decisão da Prefeitura de Belo Horizonte de criar um comitê para criar políticas municipais para LGBTQIAPN+. Essas pessoas pagam impostos e têm, como todas as outras, direitos a um atendimento público para elas. O subsídio de ônibus na capital mineira será sempre da ordem acima dos 500 milhões de reais? O mais importante é que sem qualidade, sem subsídio. Se as empresas não cumprirem o que elas têm que cumprir, não recebem. Até o final do mandato de Gabriel Azevedo como vereador, é possível ter certeza de rompimento de contrato com as empresas de ônibus? Depende mais do prefeito. Se a caneta já fosse minha, esse contrato já tinha sido encerrado. Gabriel Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, nosso convidado aqui no Café com Política. Os principais nomes do cenário político passam por aqui.
Café com Política. Oferecimento Buser. Descubra sua experiência. Vai de Buser.